Vamos dar uma palavrinha sobre o Evangelho. Romanos 1. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Os filhos de Satã tentaram apagar as Escrituras da terra. Todos os demônios só têm religião. As Escrituras são perfeitas, de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21. Estão cumpridas. Por quê? Está aqui. Se está aqui, está cumprido. Vai fazer os homens verem. Para isso, ele me deu vida. Como ele disse a mim, meu Rei, Senhor e Criador, que veio à terra. Para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Para isso, ele deu vida a mim. Eu era morto. Cego, aleijado, coxo, era uma merda. Colocou a palavra dele no meu coração. De Gênesis 1, Apocalipse 22:21. Manifestou a mim a palavra dele. Eu manifesto a você a minha palavra. Virei, habitarei no teu templo e manifestarei a você a minha palavra. João 14. Eu e o meu Pai, e manifestarei a você a minha palavra. De Gênesis 1, Apocalipse 22:21, não tem uma letra deste livro que eu não entenda, segundo as Escrituras, o livro fechado e selado por Deus. Por isso que os demônios religiosos escrevem livros. Os demônios religiosos criam doutrinas. Os filhos de Satã criam leis, regras, mandamentos, doutrinas de demônios. Eles não têm a palavra de Deus. Não está com eles. Está aqui, ó. Está aqui. Sou renovo, gerado a meu pai Davi, para com o sopro da boca do Criador dos céus, desfazer as obras do diabo. Para isso eu nasci. Para isso Deus me deu vida. Atos 17. Gerado como filho a Davi. Gerado pela Escritura como filho a Abraão. E aos meus pais apóstolos e profetas. O que eu carrego nos meus lombos é o reino espiritual dos homens que estão vivos e que andam de pé diante da face de Deus no reino espiritual. Deus é espírito. O homem é espírito. Veio à terra manifestar o espírito consolador da verdade, que é o fogo consumidor. A palavra de Deus. João 14, 15
16 e 17. A verdade de Deus. Só ela. Só a verdade te torna filho de Deus, santo diante de Deus. O que é santo? Tem que estar de pé. Ver a face da verdade. Os demônios não podem ver a verdade. Eles veem a mentira. As coisas da terra. A fé, o diabo não tem, não conhece. Para isso, ele foi criado. Para que os homens vissem o bem e o mal. O bem, bendito. O mal, maldito. João 5,29. Eles vão ver agora. Gênesis 3,22. 2,17. O homem agora sabe o caminho do bem, sabe o caminho do mal. O homem agora sabe diferenciar o mal e o bem. Mal, maldito, maligno, filho do diabo. Bem, bendito, do fruto da tua boca fartará a tua alma. Para Deus, só tem um valor para Deus. Quando ele cheira a tua mente e tu conhece a palavra de Deus, cheiro de vida. Cheiro de vida. 2 Coríntios 2,14. Cheiro de morte. Cavaleiros do Apocalipse, demônios, mentira, cadáveres. Estão nos sepulcros do inferno, prevalecendo como demônios mortos, que Deus ressuscitará eles. Olha só, estão tão mortos que Deus vai ressuscitá-los, para que eles vejam que são réus de eterno juízo, que eles são réus com dano da segunda morte, matados por Deus no mundo espiritual. E o povo dele que o diabo matou vai dar vida. João 10, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 20. Segunda, 1 Tessalonicenses 4. A morte é o desconhecimento das Escrituras. Por isso que ninguém sabe nada. Está todo mundo morto. Vai mostrar agora a ressurreição dos mortos. Mas vamos lá. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. O que é o homem gerado como filho a Abraão e a Davi, segundo a carne? O que é o Adão maligno? Alma vivente, segundo a carne. O que é o Adão, alma vivificada, segundo a palavra de Deus? Olha só. Gerado como filho a Davi, segundo a carne. Sou da carne. Nasci gerado por uma mulher, injetado pelo esperma de Joaquim Pinto, como filho de uma mulher. Deus não veio à terra injetado por esperma de homem. Por isso, ele veio à terra para dar ao homem o testemunho da literalidade, da materialidade da palavra de Deus. Deus veio à terra, se fez carne. Jeová,
João 1, não precisa ir a outro lugar. Veio da carne de Davi? Não. Veio do Espírito. Da descendência de Maria e José. José não colocou nada lá em Maria, não. Depois fez 7 filhos, trepou pra caramba. Romano ouvir isso vai ficar tudo doido, é isso aí. Como mamãe Ana, em 1 Samuel 1 e 2, gerou a meu pai Samuel, profeta e servo de Deus, segundo o coração de Deus. Foi só meu pai Davi, não. Moisés, Abraão, Paulo, todos os homens que estão nesse livro, são os Cristos de Deus, a verdade de Deus. E o próprio Deus veio à terra cumprir as Escrituras. E aí, Paulo chama todo juízo final para o evangelho dele. Dele. Porque como homem, porque tudo que está escrito está cumprido segundo a boca dos meus pais, profetas e apóstolos. É o livro que cumpre a execução do reino espiritual pela boca do homem que nasceu de novo. Um morto, que Deus deu vida. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Qual homem na terra que entrou no jardim do Éden? Entendimento pleno. Conhecimento pleno das Escrituras. Total. Que vê o mundo invisível segundo a palavra de Deus. Vou mostrar aqui. Isso é a fé. A fé é tu ver o mundo invisível pela palavra de Deus que tudo criou. A fé, Deus vai fazer com que os homens vejam e entendam, como ele fez comigo, que a fé é literal. Toda a existência do universo que se conhece é a fé. Está aqui, para todo mundo ver e entender que você é a casa de Deus. Você é o reino de Deus. Você é a cidade de Deus. Você é o templo celestial de Deus, que o diabo sentou e fez ninho na tua casa. Tem que expulsar os demônios. Para que vocês se convertam do poder de Satanás a Deus. Em toda memória perfeita do Deus perfeito, que só tem filhos perfeitos e santos. Santo é separado da mentira, dos demônios. Isso é ser santo, reto, justo, verdadeiro, em pleno conhecimento, entendimento da palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, a palavra escrita. O espírito dos pentecostais, desse espírito é do diabo. O espírito de Roma é de Satanás, é de Roma. Porque esses demônios, homens de Belial, são homens. Homem de Deus e homem de Belial. Homem de verdade
e homem de mentira. Por aqui, qualquer um vê a fé, vão entender, vai abrir a mente, porque Deus é Espírito, a doutrina de Deus, o Evangelho, novo, eterno, infinito, que Ele mostrou a mim há 10 anos, mostra agora a todos os povos da terra que se interessarem pela eternidade, segundo as Escrituras. Por quê? Desde quando Ele criou o universo, foi pela palavra dEle, pelo Espírito de Deus. Você sabe qual é a quantidade dos exércitos de Deus? Não dá para contar. Ninguém tem número. Jó 25. Daniel. Os céus reinam sobre a terra. Os céus reinam sobre a terra. E Deus reina sobre os céus. Está sentado acima dos céus. Se encurva para ver os céus, se encurva para ver as estrelas, se encurva para ver o buraco negro da NASA do buraco negro. Toda a ciência humana se desfaz agora, que afronta e confronta Deus. O mundo caído termina há 7 anos, como se iniciou no dia 14 de maio, a última semana de Daniel, a regeneração de toda a terra. Primeiro, que já se iniciou a Jerusalém do alto, a fé desceu do alto. Ela desceu e Deus colocou o servo dele sentado à direita dele. Olha o servo dele aqui, ó. Aonde? No entendimento. De que espírito? O diabo não sabe disso. Não sabe onde está isso. Eu estou falando, mas eu sei onde está. A semente de Deus. Salmo 110, Hebreus 1. Hebreus 9, Hebreus 10, Hebreus 8, assenta-te à minha direita, até que eu esmague Satanás debaixo dos vossos pés. Por quê? Porque eu venci. Meu rei venceu o mundo. Eu também. Venci a Satanás. Venci a mentira. Venci a hipocrisia, venci a vaidade, venci a luxúria carnal do reino espiritual. Não tive nenhuma dificuldade, porque quando ele falou comigo, eu ouvi, abri os ouvidos, e ele injetou a glória do nome dele no meu coração. Vocês acham que Deus é o quê? Vocês acham que o livro de Deus é uma historinha? É uma história de toda a humanidade que está cumprida. Ah, mas eu nasci do dinossauro há 1 trilhão de anos. Que se dane. Vai para o buraco do inferno com o dinossauro seu. Porque há 1 bilhão de anos a geologia, não é nem a geologia, não, a geologia da ingresia maligna terrena, que ensina os povos da terra que o homem não é filho de Deus, não é criatura de Deus. Toda a terra verá, toda. Primeiro, vai tirar o povo dele do juízo dele, da ira dele, da indignação dele.
vai fazer com que os animais se tornem racionais. Animais se tornem racionais. Romanos 1. E aí? Chamou esse nada, que era como um animal irracional. Mas eu não fui tomar leite de Malafaia nem de Valdemiro. Conheci esses dois prostíbulos do diabo, dos leões e dos ursos, dos lobos, dos cães de Satã. Mas quando eu ia lá, eu já ia alimentado pelo Espírito da verdade. Falava para minha mulher: esse canalha é mentiroso, isso é safado, isso é pilantra, canalha. Que isso é bispo de Deus, bispo do diabo. Por quê? Porque para entender, compreender como Satanás age, nos prostíbulos de Satanás, meu Pai me enviou. Ele me disse isso. Por isso, eu manifesto o juízo do último dia, o novo evangelho, porque você viveu o que os seus irmãos estão vivendo. Quem pode mudar e reter a sabedoria do Pai dos Espíritos do infinito? Nunca fui buscar nada disso. Jamais. Como meu Deus me mostrou em Atos 7, que meu pai Moisés conhecia toda a obra do Egito, quando ele mostra isso em Atos, aquilo entrou na minha alma. Eu falei: eu também conheço meu pai. Conheço o diabo, conheço os canalhas, conheço a porra do mundo e conheço os demônios. Mas não tinha pleno entendimento do mundo invisível. Até Deus perdoar o meu pecado, como está no Salmo 89, quem é o homem que pode ver o mundo invisível? Quem é o homem que pode reter o teu espírito? Sabe o que é o espírito, diabo? A língua. Entender que cada palavra que tu dá no reino espiritual do Criador dos céus, nas coisas de Deus, tu agrega para você eternidade ou morte eterna. Nas coisas dos homens da terra, para Deus não vale nada. Você pode ficar puto, irado com o seu pedreiro, com lava, essa merda. Deus não está nem aí. Mas na hora que tu abre a boca para falar do nome dele, da glória dele, do Deus do infinito, muito cuidado. Eu aprendi isso quando tinha 3 a 5 anos de idade. Nunca minta contra Deus. Meu pai me ensinou isso. Coisa dos homens são dos homens, mas o diabo resolveu transformar a glória de Deus em glória de animais, em glória da criatura que Deus criou, animais irracionais, como está em Romanos 1. E diz: declarado, Romanos 1:3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito,
de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, é o apostolado para obediência à fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne para que o homem se tornasse filho de Deus, se tornasse o Cristo de Deus. 1 Pedro 1. Como os homens que andaram com ele, que estão nas Escrituras, são os Cristos de Deus. Tem os anticristos, tem os Cristos. Os Cristos são a verdade. Homens de verdade, como Deus andou na terra e se manifestou aos homens como homem de verdade. Este é o Cristo de Deus. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. A palavra de Deus é o Cristo de Deus. É o homem que ouve tudo que o Pai Celestial fala, daqui, de honra e glória, do Deus Altíssimo e do Filho dele, que é o Deus da glória. O Pai e o Filho que criaram o homem. Gênesis 1, 27, 28. Façamos o homem, o Pai e o Filho. Veio à terra, se fez carne, o próprio Deus. O próprio Deus lavou o livro com sangue de Deus. Atos 20. Sangue de cruz. Hebreus 10. Se alguém pisar no sangue do testamento, prestem atenção, porque o sangue do testamento é remido desde Êxodo 24. Êxodo 12 e Êxodo 24 é remido o sangue do concerto eterno, testificado e ratificado pelo sangue de cruz. Filho do diabo pisaram no sangue de cruz. No Evangelho, nas Escrituras, que desde Gênesis 4 é derramado o sangue dos inocentes pelos filhos do diabo. Valdemiros, Malafaias, Edir Macedos, R.S. Soares, Papa Romanos, demônios, filhos de Caim, assassinos de almas. Gênesis 14, reis e príncipes de Sodoma e Gomorra. Por isso, as Escrituras estão cumpridas, segundo o Evangelho do meu pai Paulo, sobre a eternidade do Cristo de Deus, que é a palavra de Deus. Esse é o Espírito de Cristo. Apocalipse 19. O Espírito de Cristo é o Espírito dos pais, profetas e apóstolos. Por isso ele é feito como apóstolo de Cristo. Porque Cristo é tudo.
é toda a palavra de Deus. Cristo é o reino, Cristo é a pedra, Cristo é a palavra, Cristo é tudo que está nas Escrituras, porque é a fé da verdade, sem nenhuma mentira. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, é a unção da oliveira celestial, árvore da vida, que unge o homem com o Espírito da verdade, e ela permanece eternamente, porque a verdade é eterna. Os demônios nunca comeram do fruto da árvore da vida, que é a palavra de Deus. Os filhos do diabo rejeitaram a palavra de Deus, porque ela, para eles, tem gosto amargo. Pela amargura da alma deles, dos corações deles, eles rejeitaram a progenitura. São filhos de Caim, são filhos de Esaú. De Gênesis 25, Gênesis 26, Gênesis 27, Gênesis 12, rejeitaram o Espírito de Deus da progenitura. Deus só tem um filho, um só filho, Cristo, que tem bilhões e bilhões de irmãos em toda a terra. Todos os homens vieram de Adão. Todos os homens serão regenerados como Adão pecou, a regeneração dos homens vem por um Adão. 1 Coríntios 15. Como Adão errou e pecou, viveu na terra até hoje, como alma vivente, Adão e Eva, como alma vivente, e quem veio à terra veio para vivificar os homens segundo a palavra de Deus, que é o único poder no universo que vivifica a tua alma e te dá eternidade. Por isso, primeiro Adão, o mundo caiu. O último Adão, Deus levanta o mundo no reino espiritual, que já está na terra, e depois que cumprir a palavra de Deus, Deus manifesta o mundo regenerado ao povo dele. Mundo terreno, mundo da fé, que caiu por causa de Adão. E todos os homens, todos os povos da terra que crerem na palavra dele, no cumprimento da glória do Deus da glória, terão seus corpos carnais regenerados, glorificados como a palavra de Deus. Não podem mais morrer, nem no reino espiritual, e na carne. Para Deus tu é eterno. Como Deus andou na terra 40 dias. Corpo glorificado. Mas primeiro
a tua alma tem que ser vivificada segundo a palavra de Deus. Tu entrar no jardim do Éden, comer do fruto da vida eterna e viver eternamente pela boca da verdade, que não tem nenhuma mentira. Deu para entender? Não tem falsidade, não tem engano, não tem idolatria, não tem hipocrisia. Reto. Na eternidade do Deus reto, tem a eternidade do diabo, que é a outra paralela, que eles amaram, adoraram ao diabo, vão serem destruídos. Por quê? Vão para o buraco eterno. Amaram a mentira. João 8:44. O pai da mentira é o diabo. Ele foi feito por Deus. As trevas, em Gênesis 1, 3 e 4. A serpente enroscadiça, Gênesis 3, 1. O espírito dele está em Jó 26, 12 ou 13. Deus criou o diabo. O diabo é criatura e servo de Deus. Só obedece a palavra de Deus. Por isso, estou aguardando meu Pai Celestial esmagá-lo, para que os povos da terra vejam a glória de Deus. A glória de Deus é o Evangelho de Deus. Entendam que nenhuma letra desse livro cai no chão. Como ele criou o homem e o abençoou, fará outra vez a obra do desejo do coração de Deus, que é que todos os homens se salvem. Presta atenção, se salvem. Porque se salvar depende só de você, do desejo do teu coração. Isso, o homem tem domínio 100%. O diabo não interfere no desejo do teu coração. O diabo não interfere no desejo do teu coração. Pertence a você. Por isso, Caim desejou, diante da boca dele, amar o diabo. Falou e logo matou o irmão Abel. A língua do diabo. Malafaia, Valdemiro, R.R. Soares, Billy Rick, Fodola, Papa, Romano, todo demônio, a língua do diabo. Se tu não prega, tu pode estar morto, mas vai viver eternamente. Se tu não é pregador, não é legislador, não é doutrinador, não é juiz, não é legislador, não habita no congresso dos demônios da terra, que é o só que tem por aí, congresso de demônios, você não tem diante de Deus pecado para o dano da morte eterna. Está morto. Viverão. Todas as almas viverão. Aquelas que nunca foram batizadas pelo Espírito Santo, porque ninguém nunca foi batizado, a não ser meu pai João Batista e eu, porque fui batizado com a palavra de Deus. Eu fui batizado com o mesmo Espírito de Cristo,
Qual o Espírito de Cristo? Mateus 20, 23, 24. Se você recebeu o batismo que eu recebi, tu pode sentar à minha direita. Mas isso só cabe ao meu Pai, e a quem ele determinar isto. Por quê? Está em Mateus, mas em Apocalipse 3, 21 ele diz: eu sentei no trono com meu Pai, e tu assenta comigo à minha direita. Hebreus 1, Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu esmague Satanás debaixo dos vossos pés. Salmo 8, Salmo 2. Filho gerado a Deus pela palavra de Deus. Foi aqui que eu fui gerado, no útero da senhora eleita, no útero da mamãe doutrinar, Salmo 139, no ventre, boca, ventre, boca. Esses demônios foram gerados no ventre de Lúcifer. Jó 40. O ventre deles é de Satanás, da serpente, enroscadiça dos caminhos, das veredas da morte eterna. São filhos do diabo, gerados pelo ventre de Lúcifer. Ventre de Lúcifer, o poderoso infinito Lúcifer. Jó 40, Jó 26. O diabo busca a quem possa tragar para destruir a tua alma e te levar para o ventre dele. Olha como é que o diabo é poderoso. Olha como que Lúcifer tem tanto poder. Matando um mosquito aqui. Por quê? Está escrito. Está cumprido. Deus manifesta a glória dele aos homens pela palavra de Deus. Está escrito. Meu pai Jó, o homem mais poderoso que tem nas escrituras sobre as trevas, conheceu o diabo face a face, mas da língua do meu pai Jó, Satanás não tocou. Tocou na carne, tocou nos negócios, mas na língua do poderoso e infinito Jó. É tão extremo, é tão infinito o conhecimento de Jó de Deus, do poder do Deus infinito, todo-poderoso, que tem hora que eu estou degustando da palavra de Deus com meu pai Jó, que eu fico assombrado com o infinito poder desse Deus que veio à terra e amou tanto a criatura que ele criou. O pau, o cacete que meu pai Jó dá sobre as obras do diabo, sobre o infinito Deus do universo, que as trevas e a luz para ele é a mesma coisa, porque tudo ele fez, tudo ele criou. Eu fico assombrado, e meu pai sabe disso, com
tanto infinito poder. Conheço cada letra desse livro. Cada palavra de Deus, ele abriu meu coração, a mente, na sabedoria da divindade da Escritura, do Deus divino. Deus mostra coisas a mim que eu não prego, para ninguém achar que eu estou de soberba e arrogância. De quanto Deus exalta os filhos dele, quanto Deus coloca o homem nas alturas da glória dele, pelo infinito amor dele, porque o homem que ama a Deus, Deus faz qualquer negócio por ele no reino dos espíritos. Tem coisas que acontecerão quando Deus esmagar a Satanás, que eu falo para o meu pai nas minhas orações. Sabe como é que eu oro ao meu pai? Medito nele. Falo, eu não quero isso, eu não preciso disso. Já tenho tudo. O amor de Deus infinito aos homens que o amaram, que o honraram. Ele arranca o céu, ele arranca a terra. Ele fez tudo por causa do homem. É um negócio louco. Louco o amor de Deus pela criatura. Mas ela preferiu trocar a glória, trocar a honra de Deus pela criatura maligna, demoníaca do homem de Belial. Homem, prestem atenção. O diabo, ele é um espírito que ele está em derredor. Ele está rodando o cara. Se o cara ama a mentira, ele toma você para ele. Acabou. Não tem papo. Não tem nada do que tu faz na terra, nada na terra pode te aproximar do diabo do que o seu espírito de falsidade e de mentira. Nada. Andei no mundo 50 anos. Sempre odiei a mentira. Sempre. Sempre. Sempre tive paixão pela verdade. Doa quem doer, não quero nem saber. Até esse Deus infinito me chamar. Quando ele disse a mim, sou Deus, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a eternidade em verdade, não precisou falar nem mais meia palavra. Logo, imediatamente, naquele mesmo segundo, eu criei na palavra de Deus. Criei. Palavra essa tão pequena, mas tão infinita em poder e glória do Deus da glória, que ensina ao homem a glória dele. A glória dele. E glorifica o animal, fazendo com que o animal conheça a ele. Esta é a glória da eternidade. Conhecer a Deus nas coisas pertinentes a Deus. Coisas dos homens, cuida cada um da sua vida. Só tem um mandamento na Escritura, só um. Primeiro é amar a ele sobre todas as coisas. Isso não é mandamento. Isso o cara que quer ir para o reino eterno não precisa falar. Mas mandamento na carne só tem um. Fez macho e fêmea. Isso não tem mudança. Eu vou dar juízo? Não. O juízo já está dado desde a eternidade. Desde Gênesis 1, 27, 28. Criou homem e mulher. Ponto. Todo o resto não me interessa. E disse aos homens, na lei do meu pai Moisés,
Não se deita homem com homem, nem mulher com mulher. É abominação. Acabou. Tem alguma coisa? De jeito nenhum, contra ninguém. Mas em si mesmo, depende só de você, porque se tu amar a verdade, fizer uma aliança com o seu Criador, Deus dos céus, da terra, onipotente, onipresente e onisciente, Ele vai te libertar. Porque o que eu faço na terra é fornecer o alimento infinito da justiça, do juízo, da verdade, da eternidade e com a vida do outro. Eu não tenho nada com isso. É o que Deus diz. Não se meta na vida dos outros. Não entre na casa do teu vizinho, do teu irmão. Casa é aqui, ó. Cuida da sua vida. Tu é uma mulher muito boa. Se não é isso a ela, mais de 30 anos, 40 anos, vivo com ela 40 anos. Não se meta com a vida dos outros. Deixa essa merda pra lá. Vizinho, o problema é dele. Sempre fiz isso. Sempre falei isso pra ela. Fui ver que os pentecostais de Satanás perguntam como é que o cara trepa com a mulher dele. Demônios, filhos do diabo. Como é que ele beija, como é que ele fode. Isso é coisa de Satanás. Demônios, filhos de Satã, se metendo na vida dos irmãos. Deus não permite isso a nenhum ser na terra. Nenhum. Então, tem 2 mandamentos. O amar a ele sobre todas as coisas. Se qualquer gay lésbica fizer um pacto e uma aliança com meu pai, ele arranca você das trevas. Está nas trevas. Não consegue entender porque não tem 3, 4 sexos. Essa merda é coisa dos homens. De demônios. Ah, não, é demônios, espíritos. O homem foi feito macho e fêmea. Ponto. Acabou. Isso ele veio na terra e disse aos homens. Deus fez macho e fêmea. Não se discute. Ah, porque o problema é seu. Como ele diz para as prostitutas. Malafaia, Valdemira, de Macedo, todo demônio. Que julga os gays e as lésbicas. Eles foram transformados no mundo espiritual em putas e vagabundas de Sodoma e Gomorra. Deitam na cama com demônios, cavalo, de membro de jumento. Está na Bíblia. Príncipes e reis de Sodoma e Gomorra, que andam de colarinho em pé na terra, mas para Deus, para o diabo, são vadias de Lúcifer. Vagabundas senseis. Não podem alimentar as criancinhas que nascem nos seus prostíbulos, porque o leite que eles têm é de bode. Não tem leite da mamãe senhora eleita. Leite racional de quem é Deus. Por isso que em Romanos, Deus diz, como animais irracionais malignos, criaram as suas invenções, rejeitando a fé do mundo invisível, que pelas coisas que Deus criou, pelas coisas que Deus criou, pela palavra dele, como está aqui, tudo que o homem vê é inexcusável e rejeitável a fé, porque a materialidade da fé veio à terra. A palavra de Deus colocou os pés na terra e se fez carne para mostrar aos homens que tudo, a árvore, a comida, o comer, o cagar, o trepar, tudo é a fé para que o homem entenda o fruto da vida eterna e o
do diabo eterno está na boca do homem. É isso. Árvores de demônios dão frutos a Satanás, a si mesmos, como mulher que gera filho no prostíbulo, não sabe quem é o pai. Putas, o pai dos filhos gerados nessas igrejas de demônios, só pela infinita glória de Deus é que ele vai dar vida aos mortos, porque aceitaram o nome dele. Isso é que é poder do infinito. Mesmo mortos viverão. Aceitaram o nome dele. Como os homens que foram batizados por Roma estão guardados nos túmulos, dormem, porque aqueles que honraram a Deus em seu espírito, querendo amá-lo e adorá-lo e sem entendê-lo, vai tirá-los dos túmulos e dar vida, porque para Deus estão vivos, dormem, como meu pai Abraão, Isaque e Jacó, vivos. E os mortos que andam pela terra vai dar vida. Não os demônios que pregam mentiras, enganos, safadezas, doutrinas de demônios que se tornaram mais santos, melhores do que o Criador dos céus e da terra. Se tornaram melhores do que a divindade divina do infinito, Deus do infinito. Por isso, de vez em quando ele chama alguém para fazer a vontade dele, que não tem coisa mais maravilhosa do que fazer a vontade do meu Pai. Por isso ele disse a meu pai Davi: se teus filhos me honrarem, lá no tempo distante, eu farei da tua semente, Davi, o meu filho eterno, do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, eu ressuscito a palavra eterna, dando aos homens o entendimento pleno da minha glória, porque esta é a minha vontade. Concerto eterno com o povo de Israel e de Judá, que nunca entraram no repouso de Deus, entrarão agora. Gênesis 2, 2. Gênesis 1, 2 e 3, retornarão ao jardim do Éden. Comerão do fruto da árvore da vida, como está em Apocalipse 22, para a cura, para a vida eterna das nações, comerão do fruto da árvore da vida. Palavra de Deus, árvore da vida. Esta é a promessa de Apocalipse 1, 2 e 3 e 4. Se conclui em Apocalipse 19, 21 e 22. A regeneração de todos os povos da terra que querem guardarem a palavra dele pela doutrina de Deus que será pregada agora. Isaías 28, Isaías 42, Mateus de 16 a 21, Romanos 15, os gentios, os povos da terra verão o tabernáculo de Deus com o homem. O tabernáculo de Deus com o homem. Apocalipse 21, 3. A criatura de Gênesis 1, 27, 28.
vai mostrar a vocês a eternidade. Não tem ninguém, só